Cara, pra que se estressar jogando online quando você pode simplesmente curtir um bom joguinho offline e sossegado? Pois então, fica confortável aí e vem comigo que eu vou te mostrar os melhores FPS pra você jogar offline aí de boa. Começando com Black. Na época do Play 2, esse jogo parecia coisa de outro planeta. Nele você controla um agente de operações especiais que vai relembrando detalhes de uma missão do seu passado enquanto é interrogado. E a história vai sendo contada nesse formato de flashback mesmo. Já a gameplay dele é bem simples e eficiente, mas na real o que chama atenção aqui até hoje é a destruição do ambiente ao seu redor, que pra época, a gente tá falando aqui de 20 anos atrás, era algo inimaginável de se ver em um game. Mas também esse jogo foi feito pela Criterion Games, a mesma galera da franquia Burnout, ou seja, os caras já sabiam fazer uma bela de uma destruição e só colocaram tudo isso em um FPS. Metro Exodus. Esse jogo dá continuidade à franquia Metro, mas agora o seu personagem decide sair pra superfície e acaba descobrindo que o mundo lá fora tá mais vivo do que ele pensa. A partir daí você embarca numa jornada com um grupo de sobreviventes em busca de um lugar melhor para recomeçar. Enchemos o rabão dele de tiro. A gameplay aqui é a boa e velha sobrevivência raiz, onde os recursos são escassos e muitas vezes evitar o conflito e agir mais no stealth é mais inteligente do que sair por aí metendo bala em todo mundo. Vale destacar o sistema de customização de armas, que te permite modificar o seu equipamento ali na hora, trocando as peças por outras encontradas pelo mapa. Titanfall 2. Esse que pode ser considerado o pai espiritual do Apex Legends é simplesmente um dos FPS mais incríveis dessa lista. Nele você é um soldado comum que logo após o começo conturbado do game acaba herdando um titã junto com a missão nada simples de impedir uma arma capaz de destruir planetas inteiros. E não é a Estrela da Morte, essa é outra história, foco aqui. A gameplay alterna entre uma movimentação rápida e fluida quando você tá a pé para um combate intenso quando você chama o seu titã, que inclusive tem diversas customizações, desde armas até habilidades táticas que mudam seu estilo de combate. Uma triste curiosidade é que Titanfall 2 foi lançado entre Battlefield 1 e COD Infinite Warfare, e acabou sendo ignorado por muita gente na época, mas hoje é considerado um dos melhores e mais subestimados FPS já feitos. É por isso que inclusive ele é a minha recomendação pessoal dessa lista. A campanha dele é mais curta, mas vale cada segundo. Doom Eternal. Nesse jogo aqui a Terra foi dominada por forças demoníacas, e você é quem tem que levar o lixo pra fora, por assim dizer. A história até existe, mas ela funciona mais como um plano de fundo para justificar todo esse caos. Ainda assim, o jogo expande esse universo com novas dimensões, entidades celestiais, tecnologia alienígena, mas vamos ser sinceros, você não tá aqui pela história. A real é que ele tem uma gameplay extremamente viciante, onde a ideia basicamente é matar tudo e todos que surgirem na sua frente, e o jogo te dá uma porrada de maneiras para fazer isso. Adiciona ainda diferentes tipos de inimigos e uma movimentação fluida e vira uma das experiências mais satisfatórias que um FPS pode oferecer. Far Cry 3. Esse que talvez seja o jogo mais conhecido e lembrado dessa franquia, e com razão. Aqui você é um cara comum que só queria curtir umas férias até ser sequestrado por uns piratas numa ilha completamente fora da lei. E é nesse momento que entra um dos vilões mais bem feitos dos games, o Vaz Montenegro. Uma curiosidade bem legal desse personagem é que a participação dele na história estava tão marcante que a Ubisoft decidiu expandir o papel dele durante o desenvolvimento do game. Enfim, a parada aqui é que a cada nova missão, cada decisão tomada, o jogo vai te empurrando para um lado mais sombrio, e isso vai mudando fisicamente e psicologicamente o seu personagem, te levando a se questionar no final sobre a linha entre sobrevivência e insanidade. Cara, e se você tá gostando do vídeo, não se esqueça de clicar no gostei aí embaixo e se inscrever no canal para não perder os próximos. Eu agradeço demais. Wolfenstein: The New Order. Esse jogo tem uma história muito interessante, que começa com seu personagem lutando durante a Segunda Guerra Mundial, mas as coisas dão errado e você acaba entrando em coma, acordando anos depois num futuro alternativo, onde o nazismo venceu e virou uma superpotência tecnológica. A narrativa aqui talvez seja o ponto mais forte, o que acabou surpreendendo muita gente, justamente porque ninguém esperava uma história tão pesada e bem construída num FPS desse tipo. A jogabilidade também não deixa a desejar e entrega uma gameplay consistente, onde você pode alternar entre agir silenciosamente no stealth ou tacar uma arma em cada mão e sair metendo bala nos nazistas.
Half-Life 2. Depois dos eventos do primeiro jogo, o mundo foi dominado por uma força alienígena, e agora a humanidade virou basicamente uma população controlada e sem liberdade. O real motivo desse jogo ser lembrado até hoje é a sua física, que foi completamente revolucionária. A Engine Source trouxe um nível de interação com o ambiente que ninguém tinha visto antes. Outro destaque também é a narrativa sem interrupção. Os NPCs que conversam com você, os eventos que acontecem ao seu redor, tudo é construído de uma maneira muito natural e orgânica. Esse é um jogo que conseguiu evoluir o jeito de contar histórias nos games, porque o que foi feito aqui, mesmo depois de 22 anos, ainda é visto como uma referência na indústria e influencia diversos outros títulos até hoje. BioShock. Nesse jogo você é um sobrevivente de um acidente aéreo que encontra um farol misterioso no meio do nada. Chegando nele, você desce direto para uma cidade subaquática baseada na ideia de liberdade total, sem governo, sem regras, só o mérito individual mesmo. A cidade entrou em colapso depois da descoberta de uma substância que altera geneticamente as pessoas, dando poderes, mas também destruindo a sanidade de quem a usa. Para minha Nossa Senhora! O jogo brinca com essa ideia de individualismo extremo que a cidade tenta seguir e te mostra exatamente o que acontece quando isso sai do controle. Crysis. E tem jogo que testa a sua habilidade. E tem Crysis, que testa o seu PC. Desculpa. Mas sério, o jogo era tão pesado que nem os melhores computadores da época conseguiam rodar ele no máximo. E isso virou um meme na internet. A famosa pergunta, e aí, roda Crysis? Mas essas são águas passadas. Hoje ele é perfeitamente jogável, especialmente com a versão remasterizada, que traz diversas melhorias técnicas. Aqui você é um soldado de elite enviado numa missão padrão para uma ilha dominada por forças norte-coreanas. Até que surge uma ameaça completamente fora da curva. Uma tecnologia alienígena que estava enterrada ali há séculos. Apesar da fama técnica, ele é um jogo que conta com uma gameplay bem aberta e criativa. COD Modern Warfare. Esse jogo que é um reboot da franquia Modern Warfare, mas com uma pegada muito mais realista e pesada. Aqui a história acompanha operações militares modernas contra o terrorismo, guerras e conflitos políticos. E diferente de outros CODs, ele conta com um ritmo muito mais cadenciado e tático. Secure. Comparando com jogos anteriores da franquia, ele abandona aquele estilo arcade e colorido e se aproxima de experiências mais realistas, lembrando até o Rainbow Six Siege em alguns momentos. O que favoreceu esse estilo foi o uso de uma engine totalmente nova, com iluminações e animações extremamente realistas, principalmente em ambientes escuros. Bom, é isso, obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo, valeu!